o UFC vai acabar com o MMA como conhecemos? Isso e tudo sobre o UFC Houston agora. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas. Dana White, seus acionistas, a Paramount Plus, ou UFC, começou a destruir o MMA como conhecemos? Isso é uma hipérbole? É um exagero da minha parte dizer isso? Não é. Não é. Acompanhe a gente até o final desta edição, que você vai entender os argumentos. Fato raro, nós três concordamos com uma coisa aqui. Então acompanhe a gente até o final, porque esse assunto vai vir à tona. Também tem aqui, em algum momento, lá para o finalzinho também, eu fazendo possivelmente a maior meia-culpa que já fiz na história de Três Tapinhas. E vamos descobrir se essa edição do UFC Houston é mequetrefe ou não. Eu já adianto que mequetrefe não é. Mas vamos escalpelar o UFC Houston, luta por luta. Então já deixa seu like, porque ele é muito importante. Você que está vindo do YouTube, por favor, inscreva-se no nosso canal, porque é muito importante também. E você que está vindo pelo Spotify, sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. E, como sempre, mito ou verdade? Qual sentença João Menegali Barbi, o Capitão Carisma, e Igor Meloto, do MMA Meloto, vão ter que avaliar a partir de agora? Vamos à primeira. Michel Pereira, se for nocauteado neste sábado, não será demitido por conta do seu estilo de luta. Mito ou verdade? Quem chega? Meloto ou Barbi? É verdade, não vai ser demitido. Esse é o caminho que o UFC, ao meu ver, vai seguir. Não só com ele, mas com vários outros atletas, que é priorizar o show, o business, o negócio, ao invés da parte esportiva. E se a gente olhar também para a parte esportiva, né? O Michel, é bem verdade, vai estar com 4 derrotas seguidas, realmente. Daí fica complicado. A parte esportiva dele caberia sim uma demissão, mas a parte do entretenimento eu acho que vai acabar segurando ele. Só não pode perder também de uma forma tão acachapante, né? Perder em 40, 30 segundos logo no primeiro round, aí fica difícil até mesmo o show segurar ali, porque nem show ele vai estar dando mais, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa melhor do que ele fez na última luta dele. Senão eu acho que ele sai. Meloto, mito ou verdade? Se Michel Pereira for nocauteado em menos de 1 minuto, ele não será demitido, ainda assim, por conta do seu estilo de luta. Aí ele sai. Aí é mito. Então, para você é mito. Barbie, chega mais. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, senhores. Eu vou dizer assim, para mim, ele vai ser chutado, sim. Dependendo ainda por ser um... Então é mito. Então é mito. É mito. Hã? Então é mito. É mito. É mito. É mito. O que eu falo aqui depende, assim, claro que se for uma lutaça, chega no final do terceiro round, ele é nocauteado depois de uma guerra, beleza. Mas o Meloto levantou aqui o ponto do... Não, em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Pois é isso que eu tô falando, porque o Meloto levantou a questão do entretenimento, mas as últimas lutas do Michel, as derrotas dele não foram exatamente entretenimento, né? Verdade. Ele tomou um nocautaço em 1 minuto, ele foi dominado pelo Alves Magomedov em uma luta que não teve nenhum momento memorável, ele foi atropelado pelo Hernandes. Eu acho que, por exemplo, a gente teve uma definição aí recentemente do Javid Basharat, que na minha opinião, olha, ele venceu a luta dele, foi uma luta bem divertida, ele quase nocauteou o cara no primeiro round, quase foi nocauteado no segundo, então, tipo assim, eu acho que existe um certo nível aqui que o UFC tá esperando, e se o cara só toma nocautão, é isso que ele faz, eu acho que o UFC não vai se dar ao trabalho de manter ele, até porque o Michel deve ter um contrato um pouco mais pesado, sabe? Se for para ter um cara que eles estão pagando um valor alto para só tomar nocautes contra competição de baixo nível, preferível é deixar ele ir. Não que seja certo, mas eu acho que seja o do UFC. Vocês nunca concordam comigo neste quadro. Eu não tô com muita moral para falar,
depois do Malhadinho e do Lock Dog. Inclusive, este vai ser o meu TPM de despedida. Mas eu tô impressionado como vocês são traíras. Vamos à segunda sentença. Muito bem, vamos então à segunda sentença. Ver se alguém aqui, se alguns dos vagabundos aqui concorda comigo. Melk vence Danig este sábado, mas dificilmente chegará ao top 5 da categoria. Mito ou verdade, Meloto? É mito porque já começa errado. Eu acho que ele não vence o Danig. Então ele já não vai chegar nem ganhando, nem perdendo. É verdade, existem duas afirmações aí na frase, né? O que é mito, o que é verdade. Não, a frase inteira. O Meloto votou certo, ele concorda com metade da frase, mas ela não concorda com ela inteira, então é mito. Chega mais, Barbie, e você? Eu acho que seja verdade, eu acho que seja correto. Eu tô apostando no Melk. Eu acho que existe uma questão aqui de uma diferença de pujança física, que eu acho que é o que vai segurar o Melk. Mas para ser bem sincero a respeito disso, eu tô falando aqui porque os caras que eu tô apontando como os melhores lutadores da categoria hoje, eles são caras extremamente fortes fisicamente, extremamente rápidos, muito atléticos. Então, por exemplo, a gente tem no top 5. Eu tô falando aqui não usando o ranking mesmo, né? Mas o Melk teria que vencer algum desses caras, tipo Alexander Volkanovski, Diego Lopes, Movsar Evloev, Altman Sterling, Jean Silva. Sabe? E eu acho que o Jean nem tá no top 5, mas como eu falei, eu não tô exatamente usando ranking. O Lerone Murphy também é outro. Que são lutas que eu acho extremamente complicadas para ele, sabe? Eu acho que é um outro nível de capacidade atlética, por mais que o Melk tenha melhorado muito, e eu já considero ele um dos melhores lutadores de toda a categoria, só que nesse topo aí, eu acho que ele não consegue chegar. Porra, finalmente alguém concordou comigo. João Menegali Barbi concordou comigo. O Meloto, mais pessimista, diz que o Melk não vence nem o Danig, hein? É o que eu discordo. Mas vamos seguir aqui com o podcast. Dessa vez não teremos Rampazzo Reage por motivos carnavalescos. Então aterrissamos direto aqui no UFC Houston. Strickland versus Hernandes. Começando por aquela parte que alguns gostam, as notas que o Rampazzo dá para os eventos. Vamos lá. Bom, evento passado, Bautista e Lock Dog, eu tinha dado nota de corte 5. Foi um evento bem mais ou menos, não foi horrível, não foi espetacular, não foi sequer muito bom, não foi sequer bom. Então a nota final é 3. E depois de olhar o card deste evento, Strickland versus Hernandes, eu dou a mesma nota 5. Não é um UFC mequetrefe, na minha opinião, até longe disso, mas é um UFC absolutamente mediano, é um Fight Night que poderia sim ser melhor, nota de corte 5, e agora eu convido você a compartilhar este podcast. Você que está no YouTube, pega o linkzinho e manda para 2 amigos, fala, olha o podcast desses loucos aqui, é da hora. Faça isso para 2 amigos ou amigas, por favor, e chega mais porque é a hora do Barbie e do Meloto, mas mais ainda o nosso analista, que é nada mais nada menos do que o maior e melhor analista de lutas de MMA do país, dissecar este card. E aí eu peço a ajuda do meu amigo Igor Meloto. Meloto, que horas começa esse evento no card preliminar e qual a primeira luta que abre o espetáculo? O UFC tem mantido o padrão aí de começar às 19 horas, o card preliminar, e a primeira luta é entre a Carl Judice contra a Juliana Miller, confronto feminino. E aí, Barbie? Carly Judice é uma lutadora entretenimento. Ela entrou no UFC depois de uma lutaça no Contender Series contra a Neta Karakite, que as duas trocaram porradas sem parar. E, tipo assim,
como todo lutador que entra no evento por esses méritos, ela provavelmente não vai chegar muito longe. Ela tem lá os seus momentos de trocação, ela tem muita pressão no clinch, ela tem um volume altíssimo de golpes, ela tem uma trocação, eu não diria que afiada, como eu falei, é mais uma questão de conectar mais golpes do que a oponente, sem se defender muito. Ela entra como favorita para essa luta, inclusive estou apostando nela porque está lutando com a Juliana Miller, que na minha opinião não tem muito o que entregar aqui. A Juliana Miller tomou passadas de caminhão de toda lutadora decente que ela pegou. Pegou a Luana Santos, não foi uma luta parelha. Pegou a Verônica Hard, não foi uma luta parelha. Ela tem um jogo de quedas que ela pode tentar colocar, colocar a luta para baixo, trabalhar seu ground and pound. No geral, eu acho que ela não é uma lutadora com grandes valências físicas ou técnicas. Meu palpite está indo na cara de Júdice para colocar um volume, uma pressão que ela não consiga sustentar e eventualmente sair com um nocaute ou uma vitória por decisão. Bom, e a luta seguinte é entre o Yair Del Valle contra o Jordan Levitt. Barbie, aí tá o homem que esteve envolvido, né, um dos protagonistas da luta, que foi alvo de investigação aí por parte do FBI, enfim, que o UFC denunciou, que é o Del Valle, né, que ele ganhou do Isaac Dulgarian, e o Dulgarian que é o grande pivô aí, que talvez está envolvido nesse escândalo. E aí, o Del Valle tá invicto, né, 10-0, é um cara que a gente deve prestar atenção aí mesmo, ele é bom. O que tu acha dele aí? E do Jordan Levitt, né, que é bem zebra nessa luta aí. Pô, o Del Valle é bom pra caramba. Eu acho que, como você falou, é muito difícil a gente tirar alguma coisa pela última luta dele, porque, honestamente, foi uma luta muito vendida, muito claramente vendida, na minha opinião. Aliás, o resultado dessa luta deveria ser no contest, não? Se confirmado a manipulação. Eu não sei, porque o vencedor aí não fez nada demais. Ele bateu e finalizou, sabe? Foi efeito do adversário. O adversário, ele pode entrar e desistir da luta. Ele pode entrar e desistir da luta no primeiro segundo, né? Então, eu não sei se a gente mudaria esse... Lembrei daquele episódio do rapaz que entrou no UFC com um cartel montado, lembra? Uhum. Ele entrou e aí do nada mudaram o cartel dele. Mas aí eu acho que eles foram descobrindo outras coisas a respeito, né? Era tipo de lutas que não deveriam ter sido sancionadas, ou de lutas que não tinham as provas adequadas, essas coisas. Mas é porque a teoria é que essa não foi uma luta vendida no sentido eu estou te entregando a vitória. Foi uma luta que o Dulgarian só resolveu que ia desistir, sabe? Resolveu que ia perder sem resistência. Então, até onde eu imagino, né, o Del Valle não tem nada a ver com isso, tanto que ele tá lutando agora, mas, cara, Del Valle é um lutador extremamente talentoso, um cara alto pra categoria, um cara longo, com boas quedas, eu gosto muito do trabalho dele por cima, ele trabalha muito bem o ground and pound, ele tem boas finalizações, acho que ele é amplamente favorito aqui. O Jordan Leavitt, ele é grappler também, é um cara que praticamente vive só pelo grappler, não acho que ele tenha grandes valências em termos de trocação, e também as derrotas que ele teve dentro do evento, isso aqui pra mim é uma coisa muito interessante, foram no solo, né? Ele tem 3 derrotas no UFC, foram contra o Chase Hooper, que ele perdeu por finalização, contra o Paddy Pimblett, também por finalização, e contra o Claudio Pulis, em uma luta que transcorreu majoritariamente no chão. Então, esse é um confronto de grappling, e na minha opinião, o Del Valle, ele é mais letal por cima, ele tem melhores quedas, é mais forte fisicamente, é um cara mais atlético. Eu imagino que ele pode inclusive manter essa luta em pé e vencer lá. Eu acho que o Del Valle tem uma vantagem em termos de trocação, e eu também acho que ele vai ser a pessoa que vai determinar quando essa luta vai pro chão, como essa luta vai pro chão, e trabalhando por cima, eu vejo ele saindo com vitória em cima do Jordan Lee. Essa é a luta que tem a segunda maior desvantagem em termos de odd aí. A primeira foi a luta entre a Carly Judce contra a Juliana Miller, e agora a luta do Del Valle. E a luta seguinte é entre o Philippe Howe contra o Jean-Paul Lebosnoiani. E aí, Barbie, quem que é esse Jean-Paul aí? Parece que ele tá entrando com hype no evento, né? Ele já é favorito contra um cara veterano aí no evento. Pois é bem como você tá falando, ele tá entrando com um hype, até na minha opinião, talvez um hype meio desnivelado, porque ele entrou no Contender Series com muito hype em cima dele, só que foi um daqueles casamentos bem Contender Series, sabe? Que o adversário não tinha muita coisa para entregar. Tipo assim, sejamos honestos, o Jean Paul, ele entregou
tudo que podia contra um adversário que não deveria estar lá contra ele, sabe? Ele nocauteou de uma forma extremamente brutal e muito rápido. Deu um chutaço na cabeça que o cara sentiu e deu um soco carregado, né? Partiu do outro lado do octógono, foi pra cima, parecia aquelas coisas de filme, nocautaço, enfim. Jean Paul é um ótimo trocador, é um cara que tem um bom kickboxing, bons chutes, bons socos, boas combinações. O Phil Rowe já é um cara assim, ele é longo, utiliza muito bem essa distância, tem bons jabs, tem bons uppercuts, mas no geral eu acho que ele é muito passivo, eu acho que ele deixa os adversários fazerem a luta que eles quiserem, ele já passou por muitas decisões apertadas, justamente por não conseguir impor seu estilo de luta, e o que eu acho que vai acontecer muito aqui é que o Jean Paul, ele vai tentar utilizar mais quedas, mais a sua força física, tentar flertar muito nesse meio, trabalhar chutes baixos, que é uma forma já comprovada de lidar com o Phil Rowe, tentar fazer com que essa envergadura não valha tanto. Então, acho que utilizar mais clinches, utilizar mais quedas, mais habilidades da média para curta do que realmente ficar na trocação, tendo que passar por uma envergadura gigantesca do adversário o tempo todo. Eu acho que o Jean Paul é mais dinâmico, ele é mais poderoso, ele tem um jogo mais completo, ele tem um senso estratégico melhor, e imagino que ele saia com a vitória. Ô Barbie, e na próxima luta a gente tem pelo peso meio médio, né? O Ramiz Brahimaj contra o Punahele Soriano, luta que eu considero possivelmente a melhor luta desse card principal, preliminar, preliminar, se não a melhor, entre as duas melhores. O Punahele Soriano, que é meio porradeiro, vaca louca, tá como zebra. Qual a tua opinião sobre essa luta, Barbie? Eu não estou concordando com o Soriano estar como zebra aqui. Eu acho que o Soriano é um cara extremamente limitado. Eu acho que, tipo assim, em termos de trocação, ele só tem a mão esquerda e não apresenta quase nada mais. É um cara extremamente previsível. Mas desde que ele desceu de categoria, foi para os meio médios, ele melhorou muito em termos de cardio e ele mudou muito o jogo dele, né? Ele começou a não confiar tanto no peso da mão, o que, na minha opinião, é uma ótima ideia. Tipo, ele conseguiu ali o seu nocaute contra o Urus Magic, que inclusive vai lutar nesse card mais acima. Mas isso foi uma luta que durou 30 segundos. No geral, o jogo do Soriano, desde que ele subiu, desde que ele desceu de categoria, está sendo colocar o adversário para baixo e trabalhar o ground and pound. Ele conseguiu vitórias, tipo, extremamente dominantes contra o Nikolai Veretnikov, contra o Miguel Baeza também, em lutas que não foram competitivas. Os caras não conseguiram segurar a queda dele. O Ramiz Brahimaj, depois que ele voltou para o UFC, ele tá com uma sequência bacana aqui de vitórias, 3 vitórias consecutivas, todas elas por nocaute ou finalização, sabe? Ele tá com boas mãos, ele tá com boas quedas, definitivamente melhorou muito como lutador, mas eu não sei se ele sustenta esse estilo de jogo não, sabe? A última luta dele contra o Vanderfort, inclusive foi uma luta que a gente pode até tirar um pouco como perspectiva, porque o Vanderfort tentou fazer esse estilo de jogo, tentou colocar para baixo, tentou lidar com um grappler superior, mesmo trabalhando por cima, e não conseguiu muito bem, acabou balançando em pé e perdeu a luta. Eu confio mais no Soriano, mesmo que eu não considere ele um wrestling puro, melhor do que um Vanderfort. Eu acho que ele é mais forte fisicamente. Eu vejo muito essa luta como assim, Soriano colocando essa luta para baixo, trabalhando o ground and pound, e aí a gente tem que ver como que o Brahimaj vai lidar com isso, se ele vai conseguir se levantar, se ele vai conseguir trabalhar os momentos de trocação, e lembrando que nem mesmo na trocação essa é garantida, porque o Soriano, mesmo que ele seja extremamente limitado, tem uma mão muito pesada. O meu palpite aqui tá indo no Soriano. Bom, e aí depois a gente volta com uma luta feminina entre a Nora Cornoli contra a Joseline Edwards. Duas lutadoras que eu não gosto muito de ver. E aí, Barbie, quem que tu acha que vai vencer essa luta aí? Eu acho que essa aqui é uma luta até tranquila para Joseline Edwards. A Joseline está, inclusive, na melhor fase da carreira dela, achou as suas mãos, achou o seu poder de nocaute, está com um volume bacana de golpes, é uma lutadora muito alta, muito longa para a categoria, está colocando muito bem o seu boxing em jogo,
tá conseguindo também colocar boas quedas. Ela, no início da carreira no UFC, teve muita dificuldade com adversários que tentavam quedas, com adversários que conseguiam controlar ela no solo. E a luta dela uma luta contra a Cornoli não leva muito esse tipo de jogo, sabe? Inclusive, uma coisa que vale constar aqui, senhoras e senhores, essa luta é uma revanche, né? As duas lutaram não tem muito tempo, tem 2 anos e pouco, assim, foi a primeira luta da Cornoli no UFC, e a Cornoli venceu essa luta justamente mantendo essa luta em pé, assim, eu tô sendo bem generoso, a luta foi muito pro solo, mas a Cornoli conseguiu vencer os momentos de trocação durante 2 dos 3 rounds e sair com uma decisão. Eu acredito aqui que a mesma coisa não vai acontecer. Eu acho que a Edwards vai ter maior capacidade de colocar essa luta para o solo e também melhor capacidade de lidar com a adversária em cima também. Mesmo que a Cornoli tenha saído melhor na primeira luta, eu acho que a Edwards melhorou muito nesse quesito e acho que as mesmas brechas não vão mais aparecer. Eu vejo a Edwards saindo vencedora dessa luta aqui. O próprio UFC também, eu acredito que ele quer isso, ao casar essa revanche de uma forma tão rápida. É porque eles não gostaram muito daquele resultado, não. Mas enfim, vamos lá. Luta seguinte é o Alden Coria contra o Luiz Guruli. Quem é esse Alden Coria, Barbie? É um estreante? Pô, bicho, não, esse Alden Coria é uma joia, cara. Esse Alden Coria, eu tenho muita expectativa em cima dele, pra ser bem sincero com você, meu Meloto. É um cara que fez a sua estreia contra o Alessandro Costa, e mesmo que eu não considere o Alessandro Costa um super lutador, é um cara difícil, bicho. É um peso mosca extremamente atlético, bate forte, queda bem, tem um ótimo trabalho por cima, e o Coria dominou ele em todas as áreas. Ganhou um round trocando, ganhou um round fazendo wrestling, jogo de grappling, e nocauteou no terceiro, assim. Excelente lutador. Tenho muita expectativa aqui para a progressão dele no evento e acho ele muito favorito para essa luta. É um cara alto, Aliás, luta é um mal cara longo. pesada, hein? Luta mal Eu acho que é pesada, uma né? luta mal pesada. É uma luta meio que realmente é uma luta, eu acho que é feita meio para encher cartel, para a gente começar a olhar pro Coria como, ó, esse cara aí vai ser grande porque ele conseguiu mais um nocaute. O Guruli, na minha opinião, ele tá entregando muito pouco dentro do evento. Ele tá muito menos do que era esperado. Ele tem um boxe bacana, mas ele tem um queixo extremamente frágil, não tá tendo o volume para acompanhar, tá sofrendo muito na trocação contra oponentes que, na minha opinião, são muito inferiores ao Coria, sabe? Eu acho que o Coria vai ter uma vantagem muito significativa nessa luta em todos os quesitos. Ele é mais alto, ele é mais longo, ele bate mais pesado, ele queda melhor, trabalha melhor por cima, tem uma trocação superior. Eu acho, sinceramente, que essa luta, as odds estão sendo até generosas com o Guruli. Eu acho que essas odds poderiam estar mais desproporcionais ainda. Ô, Barbie, e na sequência a gente tem uma luta que também é candidata aí à lutinha da hora desse card preliminar, né? Concorda comigo, Ozzy Osbourne, da Jamaica, contra o Alib Idris, do Cazaquistão? Barbie, quem é Alib Idris do Cazaquistão? A Libertadores do Cazaquistão, ele perdeu a final do Ultimate Fighter, entrando inclusive super favorito contra o Joseph Morales, trocador, alto volume, muito kickboxing, tipo assim, é um cara que até é relapso em termos defensivos de tanto que ele pressiona os adversários, tem umas performances muito legais de se ver dele fora do UFC, ele tem um nocautaço com um chute rodado na cabeça do adversário, um cara que coloca aí grande pressão, e eu acho que essa luta é interessante justamente por isso, ele tá lidando com um cara que é muito alto, muito longo, tem poder de nocaute, mas em geral é um cara difícil de puxar o gatilho, sabe? Eu acho que essa é uma luta muito parelha, honestamente falando. Eu acho que o Ozzy Osbourne, ele tem grande poder de nocaute para a categoria, ele tem aí sua habilidade de achar uma mão em cima dos adversários, de criar espaço, e ele tá lidando com um cara que vai justamente fazer o jogo contrário, vai tentar colocar pressão, vai tentar colocar volume a todo momento e tentar conseguir aí uma vitória na decisão, possível nocaute. É uma luta que eu acho que vai transcorrer majoritariamente na trocação.
e confronto estilístico aqui, né? É um cara mais longo que vai tentar ficar na distância, pontuar com golpes singulares, mais contundentes, e um cara que vai tentar colocar volume, trabalhar na curta distância, bater no corpo, bater em cima, chutar quando aparecer a oportunidade. E essa aqui, o palpite ainda está ping-pongueando na minha cabeça. Acho uma luta difícil, justamente por esse confronto estilístico aqui. Mas eu tô achando que eu vou ficar com o Ozzy Osbourne. Não sei como que estão as odds para essa luta. Eu acho que é mais uma questão do casamento estilístico do que das habilidades reais dos lutadores. Eu acho que, no geral, o Kazak é um lutador melhor, mas eu acho que não vai funcionar o estilo de jogo. O Kazak é favorito, viu? É favorito, mas ele é por pouco. Então, levando muito em consideração o retrospecto dele no TUF, que ele foi bem no TUF, né? Antes da final, até ele perder a invencibilidade. Sabe tudo. João Barbie, o Capitão Carisma, maior analista de lutas do Brasil. Barbie, então, para fechar aqui o card preliminar, temos o Carlos Leal, temos um Brazuca na área contra o americano. Eu tenho dúvidas, né, se o Shiji Njokuani, se ele de fato nasceu nos Estados Unidos, Ele nasceu nos Estados Unidos. ou se ele é radicado. Ele é irmão do Anthony, que nasceu na Nigéria. Pelo que eu lembro, é isso. Depois, até o fim do programa, a gente pesquisa isso daqui. O afrodescendente, e disso não restam dúvidas, Shiji Njokuani, luta dura pro brasileiro, hein, Barbie? Luta dura, cara, e eu vou dizer assim, o Carlos Leal meio que se colocou numa posição ruim, porque ele foi dado uma luta bem bacana na última contra o Murslin Salikov, já envelhecido, já mais frágil, e foi nocauteado em 30 segundos. O retrospecto do Carlos no UFC tá 1 vitória e 2 derrotas, sendo bem honesto com você, eu não acho que isso representa o lutador que ele é. Ele é um excelente lutador, ótimo trocador, bons golpes na distância, bom volume, bom boxe. O que eu mais gosto nele, e essa é uma coisa que o Njokuani também faz, é o trabalho dele no clinch, com boxe sujo, batendo no corpo, batendo na cabeça. O Njokuani, por sua vez, faz isso através de joelhadas, através de cotoveladas, uma coisa mais Muay Thai, e eu acho que é onde essa luta vai ser interessante, né, porque eu imagino que o Carlos tenha mais disposição para colocar essa luta no clinch. Eu só não sei se ele vai superar o Njokuani no quesito. No Njokuani, como eu falei, ele é mais vindo do Muay Thai. Cara muito alto, muito longo, gosta de chutes frontais, gosta de entrar com joelhadas frontais também, gosta de trabalhar chutes baixos, golpes mais longos, jabs diretos, entra no clinch, cotovelada, joelhada. Essa é uma luta, cara, essa é uma luta extremamente dura. Eu tô indo aqui, os dois estão vindo de derrotas muito acachapantes, né? O Njokuani foi finalizado em instantes aí pelo Jake Matthews, da mesma forma o Carlos foi nocauteado em instantes pelo Murslin Salikov. O meu palpite aqui, difícil luta. Eu tô achando que eu vou ficar mais pro lado do Carlos Leal, acreditando que a juventude dele vai contar mais, o Njokuani, mesmo sendo o irmão mais novo aí do Anthony. Ele já é um cara que tá aí com seus 38 anos em uma categoria que começa a pesar isso, viu? O Carlos Leal, um cara mais jovem, entrando aí no seu auge físico, acredito que se o queixo não falhar, é uma possibilidade, mas eu acho que se o queixo não falhar, ele vai conseguir manter essa luta numa distância de média para curta, trabalhar o seu boxe e eventualmente sair com a vitória. Só confirmando aqui, o Shiji Njokuani é filho de pais nigerianos, mas ele de fato nasceu nos Estados Unidos, em Dallas, no estado do Texas, no dia 31 de dezembro de 1988. E aí, Meloto, a gente chega no card principal. Que horas começa o card principal e qual a primeira luta dessa bodega? 22 horas, padrãozinho agora, o UFC. Primeira luta, Michel Pereira contra o Zach Rizzi. Michel com 3 derrotas seguidas. E aí? Será que vai conseguir vencer finalmente? Então, essa é uma luta que, como a gente falou no início do podcast, o Michel meio que tem que ganhar essa luta, muito porque o Zach Rizzi, mesmo que ele tenha um cartel aí não terrível dentro do evento, é um cara que não entrega muita coisa. As vitórias dele foram em cima de lutadores que muito provavelmente não deveriam estar no evento. Ele é um cara que ele é só
capacidade física. Ele tem um jogo de solo decente também, sejamos sinceros, sabe? Tem ali os seus chutes que são muito rápidos, é um cara grande, ele é forte pra caramba, é um super atleta mesmo. Mas só que ele tem meio round de cardio, não gosta muito de pressão, não tem habilidades defensivas muito boas, é quedado com muita facilidade, ele é cheio de defeitos, ele é cheio de defeitos, e o Michel aí, por outro lado, ele compartilha muitos desses defeitos, né, sejamos sinceros. Se a gente estiver falando aqui de um Michel no seu melhor, ele é um cara que tá dando seus chutes frontais, socos no corpo, trabalhando com a sua velocidade, mas também trabalhando a sua movimentação lateral, esperando o oponente entrar para ele trabalhar seus reflexos de altíssimo nível, e esse Michel meio que não tem aparecido muito, sabe? Eu até achei que a luta contra o Anthony Hernandes, muita gente caiu em cima do Michel por conta da derrota acachapante. Eu não achei que foi nada fora do normal, sabe? Porque o Hernandes meio que faz isso com todo mundo. Não é porque o Michel é péssimo. O Michel fez o que dava para fazer. Não foi uma performance fora do normal para ele. O que foi fora do normal para mim foram as lutas subsequentes. Que ele toma uma surra do Abus Magomedov, não consegue puxar o gatilho, não consegue fazer muita coisa, depois disso é nocauteado pelo Kyle Daukaus. Bicho, eu gosto do Daukaus, mas você ser nocauteado por ele, daquele jeito que o Michel foi, é uma coisa que me deixa muito com o pé atrás. Então, assim, o Michel, para vencer essa luta, ele tem que trazer o Michel de antes para jogo. E o Michel Diante é um lutador muito melhor que o Zach Reese. Muito melhor. Tem uma trocação melhor, tem reflexos melhores, tem chutes melhores, bate mais pesado, sabe onde bater também. Mas é difícil você ter confiança. Então o palpite nessa luta é muito assim, o Michel que tem tido as piores performances da carreira dele, ainda é um lutador bom o suficiente para vencer essa luta contra um super atleta que luta mal? É uma pergunta difícil de ser respondida, e eu vou ser sincero com você, o meu palpite eu acho que vai ficar com o Zach Reese aqui. Eu não tô colocando muito fé no Michel pra nada nessa altura do campeonato. É um palpite difícil, não é uma luta fácil, como eu falei, tem muito a ver com a fase do Michel, com a capacidade dele de entregar ainda um máximo do que ele entregava antes, e é bem capaz que eu mude esse palpite até sábado. Os fatores aqui são muito de desconhecimento. Ó, Meloto, antes de você falar a próxima luta, segunda luta do card principal, eu queria dizer que apesar das análises, perdão, impecáveis, impagáveis, inigualáveis de João Barbie, eu tenho e venho até agora discordando de alguns palpites finais dele. Então a bola vai ficar para você chutar para o gol no Palpitão no canal Contragolpe, Meloto, porque algumas lutas aqui ficaram 1-1, hein? E qual a próxima, Melô, do card principal? Por exemplo, essa. Acho que o Michel Pereira vence. Vai lá, Melô. A próxima é do Jacob Smith contra o Josiah Rahel. E aí, Barbie, 2 invictos, pelo que eu vi, né? Lutadores bons, promissores? Jacob Smith, ele entra muito no que a gente estava falando a respeito tanto do Michel quanto do Zach Reese, que é um ultra atleta mesmo. Eu acho que nessa altura do campeonato, neste momento, eu diria que ele tá no top 5, talvez top 3 atletas de toda a categoria dos meio médios. O que esse cara consegue fazer fisicamente é uma parada assustadora. Ele é muito rápido, ele bate muito forte. Da mesma forma, ele também entra com vários dos problemas que ser um super atleta traz. Ele cansa muito rápido, ele não tem os fundamentos bem apropriados justamente porque ele é um cara que nocauteia com muita facilidade, ele é um cara que termina lutas e todos os oponentes dele parecem frágeis, sabe? A luta dele no Contender Series, ele resolveu fazer o wrestling, passou o caminhão no adversário, deixou o cara envergonhado mesmo. Depois disso, resolveu nocauteou o Preston Parsons em 1 minuto, e aí veio a luta contra o Nico Price. Tipo, ele dominou o Nico Price. Sejamos honestos, o primeiro round foi 10-8, potencialmente 10-7, mas ele também se exauriu, sabe? E isso aqui é a única coisa que me deixa extremamente receoso de palpitar nele. O Josiah Harrell, ele já deveria ter sido contratado pelo UFC, ele foi chamado para uma luta, eu não lembro bem o que aconteceu, que ele acabou não vindo.
tá vindo agora dessa vez. O motivo que eu tô falando isso é só pra falar que ele é um substituto, né? Ele tá entrando aqui pra essa luta meio de última hora. Eu acho que qual que era a luta que o Jacob Smith estava casado pra fazer antes dessa? Acho que era contra aquele coreano. Era o coreano aí, é o Seo Kyo, um cara que tava bem aí no evento. Cara, e essa luta aqui seria luta, tipo assim, prospectos do nível mais alto possível. Talvez seja até bom que eles não tenham se esbarrado nessa altura do campeonato, viu? O Josiah Harrell, excelente lutador também, muito jovem, tem boa trocação, mas principalmente é um grappler. Sabe, um cara coloca a luta para baixo, chegar nas costas do adversário, ou pega uma finalização, ou assume uma posição de domínio e baixa até a interrupção. E eu vou dizer que é justamente por conta desse estilo dele que eu tô apostando no Jacob Smith, porque eu não acho que ele tenha os recursos para se defender de forma apropriada em pé, mas também eu acho que ele é o pior wrestler aqui, por muito. Eu acho que o Jacob Smith decide se essa luta vai para o chão, e se ele decidir que vai para o chão, vai nos termos dele. Como falei, é um super atleta, cheio de brechas, mas aqui, cara, ele ainda tá lutando num nível que a capacidade atlética dele, por si só, deve levar ele muito longe. Eu acho que, como falei, Josiah Harrells não é franco, não é um lutador ruim, não é porque ele é estreante que eu vou falar que é uma luta fácil, mas o Jacob Smith deve passar o caminhão em cima dele. Próxima luta, Barbie, temos 2 ranqueados no peso pesado e tem gente indo de campo minado nessa luta aí, hein? Sergei Spivak versus Antidelia, 7º versus 9º ranking, respectivamente. Qual a análise e qual o palpite, Barbelito? Grappler contra trocador aqui, sendo o Spivak, o Grappler, o Delija, o trocador. O Spivak é um cara que eu tinha muita expectativa nele na estreia no evento, justamente por ser um lutador mais jovem do que a média. Ele já tá no UFC há muito tempo, sabe? Fazem 7 anos. E ele não teve uma melhora muito significativa. Ele tem aí suas boas quedas, ele tem aí seu jogo de solo, que ele faz muito bem, inclusive até poderia ter vencido essa última luta aí contra o Valdo Cortes da Porsche, que tá indo muito bem na categoria. Isso dito, eu gostaria que ele tivesse um jogo mais coeso, um jogo mais coerente, porque a trocação dele é muito pífia para um cara que precisa encurtar, para um cara que precisa clinchar. O Ante Delija, mesmo que ele não seja um trocador dos mais finos, tecnicamente falando, ele bate pesado, ele tem um bom volume de golpes, tem boas combinações, e ele é um cara muito forte fisicamente. Eu acho que é um jogo aqui complicado pro Spivak, mas eu também vou dizer que, sim, eu tenho a impressão que a gente viu um lado do Delija nessas últimas lutas, que é um pouco diferente do normal que a gente estava acostumado a ver dele antes dele estrear no UFC. Porque ele não era um cara de conseguir tantos nocautes absurdos assim. Ele teve aí seus nocautes, definitivamente, mas ele sempre foi um trocador mais de volume, de domínio da distância, do que de entrar, bater, pá, deitou o adversário. É uma luta difícil, é um casamento de estilos bem UFC 1 aqui. Eu vou dar o meu favoritismo aqui pro Ante Delija. Acho que estou contrariando, inclusive, um palpitão, mas eu acho que ele consegue segurar as quedas, trabalhar a trocação em cima do Spivak e conseguir uma vitória, muito possivelmente por nocaute. Só uma coisa, o Spivak tem o 2º melhor número de precisão de quedas entre os pesos pesados na história do UFC, sabia? Tá atrás só... E por que esse vagabundo não consegue ir longe? Mesmo fazendo isso, o cara faz o jogo dele. Eu te digo, porque o primeiro colocado é o Shikongo. O Shikongo tem uma precisão um pouquinho maior. O Sheik tá com 63,2% e o Spivak com 62%. E ele tem o 3º número de quedas aplicadas na história. Ele é top 3. Tá só atrás do Velasquez e do Curtis Blades. E ainda assim o desgraçado não vai longe. O cara tem todos os números para falar, eu consigo impor meu jogo, mas não impõe. Pois é, um grande teste pro Delija, né? Agora, se ele é um bom cara de defesa de queda, agora ele vai provar isso. Mas enfim, vamos lá então, próxima luta. Agora chegamos na luta do teu amigo, Barbie. Melquizael Costa contra o Dan Ige. Dan Ige ranqueado, 14º. Grande oportunidade pro Melk entrar no ranking, mais um brasileiro, né?
para entrar no ranking peso pena, esse peso pena que tem vários brasileiros aí já. E aí, será que ele vai entrar no ranking? Cara, eu imagino que sim. Dan Ige é um ótimo lutador, boxeador bacana, bom gancho de esquerda, bons diretos, pequeno para a categoria, assim, mas bem forte fisicamente. E tá vindo de uma derrota aqui, que foi uma derrota que pegou muita gente, inclusive eu, de surpresa, que foi a derrota dele contra o Pitbull. Cara, o Pitbull é um excelente lutador, mas ele já tá mais para lá do que para cá em termos da carreira dele. E, honestamente, não é o tipo de lutador que o Danige deveria ter se preocupado nessa altura do campeonato. E ainda assim, foi quedado várias vezes, tomou vários golpes, sentiu bastante naquela luta, mesmo que ele tenha, acho que ele ganhou o terceiro round, mas era um round que assim, o Pitbull já estava tranquilo, já tinha ganhado a maior parte. E dá para ver que o Dan Ige só tem muitos problemas para lidar com esse nível mais alto, assim. E quando eu falo mais alto, eu tô falando de top 15 para top 5. Todo mundo no top 5 baixa no Dan Ige. Todo mundo. E quando ele tá diminuindo um pouco o nível, ele também tá aumentando em termos de performance, sabe? Então é por isso que essa luta contra o Melk é interessante. O Melk tá vindo de uma sequência excelente, muito boa mesmo, e tá se mostrando um trocador muito bom, tá se mostrando um cara bem dinâmico com os chutes dele, chutes médios, chutes altos, troca de base muito bem também, fazendo o grappling de forma apropriada quando acontece da luta ir para o chão, e tá trabalhando muito bem as combinações dele, as entradas para queda. O meu palpite aqui tá indo no Melk. Os caras tentaram me chamar de Pacheco aqui, tentaram me chamar de advogado do Melk. Eu gostaria de lembrar a vocês que eu apostei muito contra o Melk, e eu só errei as que eu apostei contra o Melk. Ou seja, o cara é um grande zicador, né, do próprio amigo. Eu deveria estar zicando, quer saber? Vou zicar, aposto no Daíde. É mentira, mas eu aposto no Daíde, mas é mentira. Porque o Melk tem que ganhar essa luta, pô. Eu imagino que ele vai controlar a distância em termos de chutes frontais, chutes rodados aqui, que é uma coisa que ele fez bastante nas primeiras lutas dele no evento. O boxe dele é bacana, apesar que eu acho que se ele tentar trocar da média para curta, ele vai se complicar. O Dan Ige é mais preciso, ele tem fundamentos técnicos melhores nesse aspecto, então eu preferiria que o Melk só circulasse mais, entrasse menos em momentos de trocação de golpes, trabalhasse sua maior envergadura, seus chutes, entrasse na queda quando possível. Esse é o jogo para ele, o meu palpite está indo no Melk. É isso aí. E depois nós temos o Common Event, que é mais uma luta entre pesos meio médios. Esse cara tem bastante luta entre peso meio médio, hein? Geoff Neal, lutador da casa, do Texas, que é onde vai rolar essa luta. Ele que é o 12º do ranking, vai estar enfrentando o Uros Medic da Sérvia. Luta interessante, hein? Eu acho que essa luta aí vai agradar. Vai agradar os porradeiros. E aí, Barbie, o Uros Medic é mais um atleta desranqueado que vai entrar no ranking na semana seguinte? Ah, cara, eu acho que não, sendo bem honesto. Eu gosto do Magic, eu acho ele um baita trocador, tem bons chutes, tem bons socos, bom poder de nocaute, fez aí seus momentos dentro do evento, trabalhou muito firme, subiu de categoria, conseguiu aí bons nocautes, está vindo de uma sequência bem bacana. Mas eu acho que ele é um cara meio frágil em termos de queixo. Eu acho que ele não é um cara com um jogo tão coeso, assim, mesmo em termos de trocação. E vale considerar que é um cara que se expõe muito. Nenhuma das lutas dele no UFC chegou na decisão, nenhuma delas, tanto as vitórias quanto as derrotas. Ou ele nocauteia, ou ele finaliza, ou ele morre, sabe? E quando ele morre, em geral, assim, ele toma um nocaute para um trocador melhor, ou toma uma finalização depois de já tomar um certo atraso na trocação também, sabe? Contra o Geoff Neal canhoto, bons diretos de esquerda, bons uppercuts, bons chutes altos, chutes médios e altos. Eu acho que ele tem um jogo mais coeso e eu acho que o jogo dele casa bem com essa pressão que o adversário gosta de colocar, sabe? Eu acho que ele trabalha bem em contragolpe. Eu acho que o Uros Magic vai valorizar esse jogo do Geoff Neal, que eu acredito também se defenda melhor. E o meu palpite está indo no Geoff Neal aqui para conseguir um nocaute em cima do Magic. Bom, e aí chegamos à luta principal deste UFC Fight Night, o UFC Houston. Shane Strickland, terceiro no ranking em peso médio, vindo de uma má fase, né?
tá num momento meio instável da carreira. E do outro lado encontra alguém que está uma posição atrás dele, no ranking, quarto colocado, o Anthony Hernandes, num momento bem diferente, nem oposto. Vindo de uma sequência de vitórias, se credenciando aí, se postulando como um futuro desafiante. Barbie, eu quero começar por aquele que todos amam, Sean Strickland, né? Um dos mais amados deste esporte. Hashtag contém ironia. Eu acho Strickland um pulha em todos os sentidos, o que inclui-o como lutador. Acho um lutador chato. Como diria Meloto, é um Tony Arlovski de 500 ml. Ele é um trocador enfadonho, sonolento, burocrático. Agora, ninguém nega que tem um jogo eficiente, porque venceu nomes, muitas vezes como Zebra, que ninguém achou que venceria. Então, só que, quem é este Sean Strickland que vai entrar agora, neste sábado, contra o Anthony Hernandes? Sean Strickland é a essência de um lutador feito através de sparring. E dá pra você ver que ele tem todos os benefícios e todos os malefícios de um cara que foi criado só trocando pancada, sabe? E é interessante isso porque ele é um lutador muito especial, no sentido que ele tem possivelmente os melhores olhos da categoria. Quando eu falo de olhos, eu quero falar de reflexo, de ver o que tá vindo do outro lado. Porque se você olha a guarda dele e o método defensivo dele, não são nada especiais. Na verdade, são muito ruins, são muito fracos, mas ainda assim ele tem uma defesa de golpes que funciona contra a vasta maioria da categoria. Por quê? Porque ele vê tudo. A não ser que você seja um super atleta que esteja colocando excelentes fintas em cima dele ou que esteja trabalhando com volume muito alto, ele consegue tirar os golpes. Ele tá lá com as mãos aqui na frente, tirando seus golpes. É uma coisa até meio absurda de se ver acontecendo, sabe? A sequência dele, quando ele estreou na categoria, enfrentando caras como Jack Marshman, Christoph Yurtko, ele tava fazendo esses caras que, beleza, são trocadores de não nível muito alto, mas ele tava fazendo esses caras parecerem bobos, que tipo assim, eles socavam ele e o cara parecia ter o Sharingan lá, parecia ter ler os próximos momentos da luta, sabe? Mas, em termos do que o Strickland faz, ele pode muito ser resumido a um cara de jab e, às vezes, um direto. Quando ele tenta dar golpes mais potentes, você vê que ele não tem fundamento técnico nenhum no aspecto, né? Ele joga a cabeça para um lado, o braço para o outro, é uma coisa bem feia de se ver. Mas ainda assim, eu vou dizer que só por controle de distância dele, só por essa questão dele conseguir enxergar o que está vindo do outro lado, trabalhar o jab dele é muito bom mesmo. Ele vem também colocando aí outras coisas, principalmente em relação à defesa dele, né? Fazendo o shoulder roll, colocando uma mão mais alta, colocando o ombro na frente, para poder ajudar ainda mais nessa questão de tirar o golpe do adversário, de conseguir ficar na frente do adversário, não precisar recuar para se defender, manter a pressão o tempo todo. E uma outra coisa que ele vem adequando, duas outras coisas. Para começar, chutes frontais. Os chutes frontais dele causam dano? Não. Mas eles servem para você ocupar espaço, para você manter o adversário longe de você, para controlar o tempo da luta, para controlar a duração do que está acontecendo. E também são as fintas dele com os chutes frontais. Essa questão dele estar o tempo todo levantando os joelhos, isso ajuda ele a bloquear chutes baixos e também faz com que ele consiga fazer com que o oponente se movimente para trás. Foi muito do que deixou o Adesanya muito perdido, né? Porque ele conseguia bloquear os chutes baixos, colocar o Adesanya para andar para trás, prender ele na grade e aí ficar numa distância que ele conseguia se defender do que estava vindo e o Adesanya não conseguia mais. O que causa problemas para o Strickland em geral são adversários que não deixam ele começar a fazer o jogo dele. O que o Dricus fez foi ocupar o Strickland o tempo todo, e o Strickland não fazia a menor ideia do que fazer contra isso, sabe? Isso eu tô falando na segunda luta. O Dricus lutou aquela luta como se eu não vou te dar a oportunidade de ter a sua vez. Quando você faz sparring, você normalmente espera a sua vez, né? O cara dá a sua sequência, tipo, ok, agora eu vou tentar minhas coisas. E o Strickland meio que tá acostumado com esse ritmo. E o Dricus só socou, chutou,
Quando ele parava de socar e o Strickland vinha para cima, ele chutava o Strickland e deixou o Strickland nessa posição desconfortável. Eu tô lutando no ritmo do meu adversário e eu não sei o que fazer para voltar nessa luta. Esse aqui eu acho que é o maior defeito dele. Claro que eu falei essas outras questões da guarda furada dele, de não ter muito poder de nocaute, mas eu acho que o jogo para vencer o Strickland é ocupando ele. Bom, e será que do outro lado o Anthony Hernandes tem esse jogo, Barbie? O americano que vem numa ótima sequência de vitórias, de um jogo muito eficiente, tá não só com o seu joguinho muito ajustado, mas a sua autoconfiança muito calibrada também. Qual a tua opinião sobre o Fluff? Ele precisa, inclusive, ter muita autoconfiança, ele precisa, porque o jogo dele é a essência de um cara não atlético tentando jogar no nível mais alto. Ele se vale de cardio, ele se vale de ritmo, ele se vale de pegar um adversário que é mais rápido, mais forte do que ele, jogar esse adversário no chão, o adversário levanta, ele joga no chão de novo. Ele controla as costas do adversário, colocando peso em cima dele. Ele trabalha seu ground and pound, sempre de uma forma a que o adversário desgaste energia. Ele pesa muito bem em cima do adversário, mas ele sempre deixa uma saída. Era uma coisa muito parecida com o que o Khabib fazia. E tipo assim, você vê que o Hernandes não é um cara extremamente técnico, a defesa dele em pé não é das mais apuradas, ele toma muito golpe bobo, é um cara que tem uma vulnerabilidade muito grande para golpes no corpo, você vê que ele detesta ser atingido por golpes no corpo, sabe? Toda luta que ele perdeu foi por isso, encostaram no corpo dele e o cara desmontou, desligou. E até contra adversários de baixo nível, nos momentos que a luta ficou na trocação, ele demonstrou aí problemas, mesmo contra caras assim, nessa sequência dele. Enfrentou, por exemplo, o Kopilov. Enquanto essa luta ficou em pé, bicho, ele tava se complicando. Até a primeira vitória dele no evento, que foi contra o Jung Yong Park, que foi uma performance bem decente, quando a luta tava em pé, ele tava apanhando, bicho. E até assim, na trocação, o que ele vem desenvolvendo é mais um chute baixo e combinações para ele poder entrar no clinch e fazer o seu jogo de quedas preferido. O que eu gosto muito que ele faz é abusar do cardio. E ele é bem honesto a respeito disso. Eu sei que eu duro mais nas lutas do que o meu adversário, então eu vou fazer isso ser a minha maior arma. Com a diferença aqui que ele não está tentando sobrepujar o adversário baseado em volume de trocação, mas sim em volume de quedas. Em você fazer um grappling de forma que o adversário tenha sempre que gastar mais energia do que você. Então é por isso que as lutas do Hernandes, elas sempre elas sempre pioram para o adversário conforme elas progridem, sabe? O adversário vai bem no primeiro round, vai um pouco menos bem no segundo round, e subitamente ele tá tomando atrás de atrás. Todas as lutas dele seguiram esse mesmo ritmo, e é um lutador que eu gosto muito de ver lutando justamente por conta disso. É um jogo que me atrai bastante. Porque não é que ele cansa menos do que todo mundo, mas é que ele também impõe um jogo que força o adversário a se exaurir. E é muito que o que ele vai fazer contra o Strickland. Não tem segredo para essa luta. O casamento estilístico aqui não é segredo. Os dois vão tentar fazer coisas que a gente já sabe, porque os jogos deles são muito diferentes um do outro. Bom, e nessa diferença, quem se sobressai, Barbie? Qual o teu palpite? Quem vence e como? Eu vou falar aqui para você, meu rampa. Eu acho um jogo difícil pro Hernandes, ao mesmo tempo que é um jogo bom para ele. Porque a questão aqui é que a última pessoa que conseguiu realmente quedar e segurar o Strickland no chão foi, eu acho que o Kamaru Usman. Tipo assim, uma vida atrás, sabe? Foi uma categoria atrás, foi o que, 10 anos já, que o Strickland não teve muitos problemas com ninguém que tentou impor um jogo de quedas contra ele. Não que foram muitos adversários que tentaram fazer isso, mas todos que tentaram foram mal sucedidos. Até mesmo o monstro do Dricus du Plessis tentou fazer, conseguiu quedas e não conseguiu segurar o cara no chão. E a questão da luta em pé, bicho, eu sei que eu falei que os frontais do Strickland não machucam. Barbie, é que derrubar e manter o adversário no chão não é só força, é técnica, né? Com certeza. Mas ó, que aqui a gente tá falando são 10 anos, bicho. São 10 anos que ninguém fez. Então, assim, o retrospecto do Strickland contra o wrestlers, ainda mais se a gente considerar que o cara que conseguiu fazer esse jogo contra ele foi o Kamaru Usman, um dos maiores lutadores da história.
sabe? Eu acho que é um retrospecto muito bom. E o que eu tava falando a respeito dos chutes frontais do Strickland, sei que lá, eles não machucam e tal, beleza, mas o adversário tem uma vulnerabilidade tão grande contra esses golpes, que eu acho que mesmo que eles sejam frágeis, ele vai fazer da vida do Hernandes um inferno. Isso dito, o jogo do Hernandes, quando começa, é uma coisa bem difícil de ser interrompida. E eu falei aqui que o Strickland se levanta muito bem, mas isso aqui não foge exatamente do que o Hernandes quer fazer, né? Ele quer que as quedas aconteçam com volume justamente para ele poder exaurir o adversário. Ele tá lidando com um cara, no caso do Strickland, que tem um cardio muito bom. O cardio do Strickland é sensacional. O problema é o tipo de jogo aqui, né? Então, aqui, eu tava falando que o jogo para vencer o Strickland é muito ocupar ele. E, cara, esse é o momento, porque o Hernandes, ele começa devagar, ele tem que começar a toda. Ele tem que começar entrando nas pernas com uma velocidade nunca antes vista, porque esse jogo precisa funcionar rápido, sabe? Ele tem que começar a fazer as quedas acontecerem, ele tem que começar a exaurir o adversário, porque não só isso é o jogo dele, isso funciona por si só, mas também isso impede que o Strickland possa fazer o seu jogo com muita efetividade. Eu estava falando de como que o Dricos ocupou o espaço do Strickland, não deixou ele ter seu momento na trocação. O Hernandes faz a mesma coisa, só que ele faz em termos de grappling, colocando as quedas, não deixando o adversário respirar subitamente. Você levanta, acha que pode trocar e o cara tá nas suas pernas de novo. Eu acho que essa odd, essa aqui eu sei a odd, vocês vão descobrir, está extremamente desnivelado. O meu palpite ainda vai no Hernandes, mas, cara, se ele vencer nessa luta, se ele conseguir fazer com o Strickland a mesma coisa que ele fez com todo mundo, eu realmente acho que ele é contender para cinturão. Honestamente aqui, porque eu acho um jogo bem complicado para ele. E o meu palpite, como eu falei, tá indo no Anthony Hernandes. Maravilha, Barbie, o palpite dado. E vamos pro campo minado. Campo minado. Bom, campo minado do UFC Houston, Strickland versus Hernandes. Começando sempre, né, com o recap do evento passado, que no caso é de 2 semanas atrás. E mais uma vez um triplo quen, porque o Meloto foi da rondinha vencendo a Wang Kong. No dio. O Barbie foi do Matsumoto vencendo o Farid Bachará. Errou. E o Rampazzo foi de Vinícius Oliveira, o Lock Dog, vencendo o Mário Bautista. Piada de mau gosto. 3 erros. Já vou falar um pouco mais sobre o meu erro no meu tapinho de despedida. E vamos ver o que acontece dessa vez, né? Eu não tô com um faro bom para esse campo minado. Não tô muito confiante, não sei, tô com medo. E o pior de tudo é que ainda fui o primeiro a escolher. Eu estou vindo na zebra Sergei Spivak. Eu acho que o Antidelija é muito unidimensional, meio inconstante. Tô apostando aqui nessa zebrinha que tem mais quilometragem dentro do UFC. Então, o Sergei Spivak tá pagando 2,10. Tô indo nessa, Melô. Você, qual o teu palpite no campo minado nesse sábado, Meloto? Eu também tô indo no cara mais experiente aí, né? Dan Ige, vencendo o Melquizael Costa, tá pagando 2,63. Acho que o Melk vai dar um passo maior do que a perna nessa luta. Meloto, que para variar, é emocionadíssimo no campo minado, né? É inacreditável. Ele não só escolhe a zebra, como porque ele escolheu aquela zebra, ele acha que aquele cara vai ganhar. Eu acho que, no meu caso, eu acho que o Antidelia vence. Só tô achando que o Sergei Spivak me parece uma boa zebra. Eu acho que a luta tá mais 50-50 do que parece. O Meloto não. Se ele escolheu o campo minado, é porque aquele cara vai ganhar. Pode estar pagando 10. Exato. E, aliás, você me fez lembrar do placar. Então, antes de chegar ao voto do Barbecue no campo minado, vamos recapitular o placar, que segue congelado. Barbie em primeiro, com 21,35. Rampazzo em segundo, com 17,1.
Meloto em terceiro com 11,8. Barbie, qual que é o teu palpite para o campo minado nesta edição? Se vocês prestaram atenção no seu capitão, vocês sabem qual que é o palpite, porque vai ir no Sean Strickland vencendo o Anthony Hernandes. Essa aqui é daquelas. Estou apostando contra o cara que eu torço, porque pelo menos se ele perder, eu ganho. De quem é essa máxima? De quem é essa máxima? Você quer trocar, Barbie? Você quer ir no Dan Ig? E eu vou de... De quem é essa máxima, Barbie? Você para de citar os outros sem dar créditos. Então, os outros o quê? Eu inventei isso. Eu escrevi o livro que você tá lendo. Você me Nossa senhora. O mau caratismo baixou aqui em Três Tapinhas. Eu vou baixar a porrada no você. Pelo amor de Deus, cara. Então vou de Sean Strickland pagando 3,10. Já que você é zicador do seu campeonato, por que você não vai de Melk? Aliás, de Dan Ig, como eu tô indo? E sabe por quê, meu querido Meloto? Porque eu acerto demais. Eu sou o primeiro lugar. Eu sou o 10º planeta. Você me respeita. Tu é o único servente aqui. Lembrando que eu já fui meu funcionário do MFC. Foi mandado embora. Meloto, gaguejo não, Meloto. Baixaria em Três Tapinhas, hein? Baixaria em Três Tapinhas. Aqui não é programa do Ratinho, tá? Vem com um teste de DNA para ver se é o Meloto que engravidou o Barbie, se não é. Aqui não tem. Vamos parar com isso. Eu tô achando que, sei lá, cara, a gente adotou essa política. Aliás, de ir sempre na zebra. O Meloto tava indo numa pegada meio segura, até acertou, fez uns pontinhos, e agora voltou a querer lacrar, Meloto? Mas é que o Dan Ig é Dan Ig, né? Dan Ig. Níger, bora pro pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná. Bom, o placar atual está 10 acertos do Meloto, 8 erros do Meloto. Estava maior a distância de acertos para erros, e na última a coisa deu uma desandada, o caldo deu uma desandada aí, deu uma aproximada, mas o Meloto ainda segue no positivo. Será que eu e o Barbie a gente derruba e vira esse placar agora? Meloto, começo eu. Qual a luta principal? Meloto, mãos pro alto. Fala alguma coisa aí. Vamos pro alto, não tô nem olhando mais. Vamos pro alto, sem pesquisar, estamos de olho no Meloto aqui, hein, Brutamontes e Donzeladas. Luta principal do UFC 7. Eita, vamos lá. Luta principal do UFC 7 foi... UFC 7... Marco Ruas contra... não vou lembrar. Essa eu passo. Não existe passar. E eu vou dar uma colher de chá e dizer que você acertou um deles. Pô, acertei o Marco Ruas? Acertou o primeiro. Pô, não vou, é que eu não lembro dos adversários deles, mas eu vou dar um chute aqui. O Marco Ruas contra... Pô, os caras são muito das antigas. O Marco Russo. Vou chutar. Ken Shamrock, mas eles nunca se enfrentaram. Nunca se enfrentaram. Quem é esse bicho? Vou chutar Eu preciso dizer alguém, mas eu não vou lembrar dos antigos. Então, fala de alguém mais. Marco Ruas contra Chuck Norris, mas eles nunca se enfrentaram. O cara, ô Meloto, inventa um nome e um sobrenome que é melhor do que falar um cara que você sabe que ele não enfrentou. Putz, cara, é que eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar de nenhum, cara. Não adianta. Vou passar vergonha. Vou falar um nome. Marco Ruas, bom, não existe meio ponto. Então você errou, mas chegou perto. De fato, o UFC 7 foi o Marco Ruas, ele venceu por nocaute o Paul Varelans. Assim, essa aqui eu tenho que falar que a gente tá contando a final do torneio ou a super luta? Porque teve a super luta. Os primeiros torneios... A luta principal, né? Mas o que é a luta principal? Acho que foi o último. Tem uma cronologia. Ou elas aconteceram pelo tempo? Eu não sei qual foi o problema.
Tava É, 12 luta principal. octógonos ali. A luta principal. O UFC traz aqui de fato como luta principal. Enfim, errou a primeira. Vai lá, Barbie. Chegou 10 a perto, mas 9. errou. Vamos lá. Meloto. Luta principal do UFC 157. Ronda contra Luiz Carmucci. Bravo. O moleque tá no auge. O moleque tá no auge. Ronda Rousey que tá voltando, hein? Tá voltando a bichona. Inacreditável. Eu achei que era meme. Eu juro pra você que eu achei que era meme. E Gina Carano também, né? Que coisa legal. E conseguiram achar uma mais bonita que ela, hein? Pra lutar contra ela. Deus me livre. Nossa. Meloto. Luta principal do UFC 222. Nossa senhora. 222? 222? Sou sempre eu que pego ele, hein, Barbie? Nha, 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 nha. Ah, cara, época do Francis Ngannou ali, no auge. Mão pro alto. Sim, tô aqui, ó. Não, tava abaixo a tua mão. Mas eu não tô nem olhando, é que eu esqueci mesmo, mas não tô olhando nada. Ah. Vamos lá. Ronda. Cara, foi. Putz, cara, não vou lembrar, eu acho. Mas eu sei que foi duas edições ali depois de Miotite contra o Ngannou. É, eu não perguntei o 220, Meloto. Eu perguntei o 222. Não vou lembrar. Pode. Chris Borg contra Iana Kunitskaya. Nossa, Você foi no vê- Brasil. Você vê que ele lembra a estreia da Honda, mas não a da Cyborg, esse gringuete. Aí me pegou também, né? Safado. Meloto. O placar, Barbie, o placar tá 11-10. Momento Tamo de chegando, tensão. bicho. O empate Tamo pode chegando. acontecer agora. Meloto. Vamos lá, vamos lá. Luta principal do UFC 77. 77. Peguei o bichão. Pô, 77? Eu sei o 76. Vamos empatar o Barbie. 77 foi. Dan Henderson contra Rampage? O fato dele saber o 76 e não o 77, olha que gringuete safada. A luta do 77 foi Anderson Silva e Rich Franklin. Putz. A revanche. Dan Henderson 10-10. 10-10, Meloto. 10 acertos e 10 erros. 11-11, não? 11-11. Perdão, 11 acertos e 11 erros. É verdade. Temos aqui agora, então, a última rodada desta edição. Caramba! Luta principal do UFC 275. Eu vou sair negativado ou positivado, então não tem cartel neutro. Eita, 275. Posso falar uma coisa? Sim, Vai ser um absurdo se você não souber essa. vai ser um absurdo. Você vai levar uma malhada do Rampazzo. Mão pro alto! Mão pro alto! Mas tá aqui, Não vem com esse bonezinho preto aí tapando o olho querendo me enganar. cara, desculpa, ó, eu não tô olhando. Eu juro que eu não tô olhando. Eu não tenho nem pra onde olhar. Eu vou olhar pra cara de vocês aqui, não tem nada aqui na minha tela, só a cara de vocês, feia. Olha pro meu lindo rosto aqui, Meloto, talvez te inspire. Não. Meloto, UFC 275. Você tem 5 segundos. Dizem as más lendas que o rosto do seu capitão carisma inspira soldados a conquistarem países. 2. 1. Fale agora, Meloto. Volkanovski zumbi? Viramos o jogo, Barbie. 12 Boa. erros e 11 acertos. Viramos o jogo. Meloto, o UFC 275 teve como luta principal a luta que, segundo Igor Meloto, é a maior luta da história do MMA. Será? Segundo Igor, qual é a maior luta da história do MMA, na sua opinião? Pô, mas Foi essa.
Foi a maior luta da história do MMA. Segundo suas palavras. Eu tenho um áudio até hoje aqui. 5 Tá. Não foi a maior, mas é a melhor. Foi Sim, a melhor, é o que eu falei. Eu não falei maior em nenhum momento. Tá, é o Prohaska e Glover, cara. Putz. Isso. O engraçado é que eu só escutei o Rampaz falando maior. Eu errei aí, por causa dele. Eu falei maior? Eu não sei, mas eu quero voltar na gravação, porque Vamos voltar. maior. Não, Foi maior. Porque maior a gente fala, tá envolvido no número de pay-per-views, venda, audiência, Histórico. provavelmente ou legado, né? Tipo Topuria e Makachev. Se eu falei maior, foi um erro. O Meloto sempre disse que essa é a melhor luta de MMA e eu talvez concorde com ele. Que como ele mesmo bem pontuou, logo depois da luta, uma luta que teve tudo. Teve tudo nessa luta. Teve grappling, teve striking, teve nocaute, teve finalização. Teve knockdown, exato. Cara, teve tudo. Tudo. Sim. Teve reviravolta, teve superação física. Cara, é impressionante mesmo. Teve um desfecho que me surpreendeu, assim, Isso, assim, tipo, desfecho apoteótico. Teve tudo. E aí o animal vai e não lembra do UFC 275. Glover Teixeira e Hiri Prohaska. Esse Volkanovski defendeu o cinturão tantas vezes que eu tô achando que ele tá em todos os eventos ali do 2-7 alguma coisa. Então temos 12 erros e 11 acertos. Agora o Babi vai falar a última sentença dessa edição de 3 tapinhas. Vamos ver se você vai negativado para a semana que vem ou se vamos empatados. Vai lá, Barbie. Tem mais uma? Opa! Meloto. Evento principal, UFC 212. 212? Tá faltando estudar, hein, Barbie? O cara perdeu o ritmo. Ele perdeu o ritmo. Pô, 212? O carnaval bateu firme no Meloto. Sentou na fama, cara. Tá faltando dar uma lida, né? Recapitular aí. Achou que já tava tudo conquistado. Cara, vamos que vamos aí. Bota 212, bota Cyril Gane e Derrick Lewis. Que isso? Errou! Isso faz tanto tempo assim? Não! 212 foi José Aldo contra Max Holloway. Foi no Brasil ainda, sabe? Pô, tá gostando de botar evento no Brasil, né? Cyril Gane contra... Quando foi essa luta? Agora eu tô até interessado, porque eu acho que essa luta foi muito... Eu me ferrei. Placar final e atual, final desta edição, né? Mas a coisa vai seguir. De pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná. 11 acertos e 13 erros. Meloto veio colecionando mais reveses nas últimas 2 edições, então perdeu a gordura que ele havia conquistado nas primeiras edições e está devendo 2. Vamos ver se ele vai estudar para o próximo evento, porque eu não vou perdoar, eu vou pesquisar eventos difíceis. Chegamos na hora de empacotar esta edição de 3 tapinhas, não sem antes os tapinhas de despedida. Começa você, Meloto, por favor, que tá aí agora com a cabeça fritando. O meu tapa vai nas costas do Jake Paul, que ele conseguiu fazer algo que eu não esperava, colocando a Ronda Rousey contra a Gina Carano. É uma notícia que eu gostei bastante. Eu acho que vai ser histórico, uma luta que era o sonho de qualquer promotor no auge das duas ali, quando as duas estavam lutando ainda, né, antes delas se aposentarem. É verdade que faz muito tempo já isso, a Gina, a última luta dela foi em 2009 e tal, mas é uma mulher que estourou a bolha aí, que furou a bolha, a Ronda também, furaram a bolha, e é uma luta que vai trazer bastante audiência, e eu gostei bastante. É uma pena que não vai rolar no UFC, eu queria que se rolasse no UFC, mas justamente por isso eu vou dar um tapinha nas costas do Jake Paul aí, que tá vai promover bastante aí o restante do card ali, vai ter bastante visibilidade por conta dessa luta. Eu acho muito bacana essa estratégia que ele faz, de pegar medalhões, assim, e colocar no topo do card, e os restantes ali pega a visibilidade também. Seco pra você, Barbie, quem vence? Ronda ou Gina?
Cara, Seco. Seco. não existe palpite. Eu quero saber que categoria vai rolar essa Tchau, luta. Barbie. Tchau, Barbie. Não, Seco pra você, Meloto. Quem vence essa luta? A Ronda vence, cara, eu acho. A Ronda vence. Mano, a Gina Carano hoje é peso pesado. Eu quero saber que categoria essa luta vai rolar. Acho que peso pena, provavelmente, né? Uma categoria acima que a Ronda lutava. A Gina também era peso pena. Deve ser peso pena. Mas assim, no auge das duas, se fosse pegar assim, no auge das duas, a Ronda ganharia. Bem provavelmente. Não, tranquilamente. Eu apostaria na Honda também. Pra mim, o negócio aqui é justamente que a Gina Carano virou bodybuilder, né? Ela é gigantesca, a mulher. Não sei, mas eu acho que a aposta é segura. Tudo bem. Será que isso é um prenúncio, Meloto, de que teremos Ronda Rousey no UFC Casabranca? Não, acho que já era daí, né? O timing não vai fechar. É um mês antes essa luta aí. Não tem como, será? Acho difícil. Keila já vai estar lá. Não sei. Keila contra Amanda, provavelmente, né? Tá certo. Barbie, qual é o teu tapa de despedida, por favor? Senhores, prestem atenção aqui no seu capitão. Meu tapa de despedida vai na cara, mais uma vez, da gerência do UFC. Que assim, cada semana mais, sejamos honestos. Vem cá, vocês todos. Sejamos honestos aqui. Porque o que o UFC vem fazendo, a direção que o UFC vem tomando com as recentes demissões é muito clara e é extremamente perigosa. Porque a gente está, nesse momento aqui, a gente está o mais longe possível que a gente já esteve de MMA ser um esporte de verdade. E eu não estou falando isso de uma forma leviana, porque você tem no maior evento do mundo, lutadores de nível altíssimo serem demitidos por falta de entretenimento. Aí você vem me falar, esporte é entretenimento. Beleza, mas o entretenimento não vem pela competição? Porque, tipo, se você colocar os dois melhores times do mundo para jogarem numa partida de futebol, não necessariamente eles vão fazer a melhor partida de futebol, mas da mesma forma você ainda quer ver essa partida porque são os melhores, mas por algum motivo, MMA recebe opiniões muito diferentes disso, né? Tem muita gente defendendo as demissões que rolaram, mais especificamente eu tô falando do Javid Basharat, que foi demitido depois de uma vitória em uma luta que foi muito movimentada, uma luta que ele deu knockdown, tomou knockdown, chegou perto de ser nocauteado. Tipo assim, se você não quer esse cara no seu evento, eu não entendo muito bem o que o UFC está querendo. Beleza, talvez ele não fosse nunca chegar muito longe, mas da mesma forma, ele se mostrou competitivo dentro do evento, ele conseguiria outras vitórias, ele nunca fez uma luta exatamente chata. E o Malhadinho foi demitido depois de 2 derrotas. Ah, mas o Malhadinho só estava fazendo luta chata. Beleza, mas ele ainda é um dos melhores pesados do planeta, cara. Possivelmente top 5 num bom dia, sabe? E você se livrar desse lutador porque ele não tá entregando entretenimento é uma posição muito franca que o UFC está tomando contra qualidade de lutador. Eles estão fazendo a mesma coisa que o One estava fazendo, que o One, quando começou a fazer isso com o Muay Thai, eles estavam selecionando lutadores específicos de Muay Thai e falando, se vocês lutarem de clinch, a gente não vai contratar vocês. O UFC está fazendo exatamente a mesma coisa. Barbie, eu vou mais longe, cara. Eu diria que estamos presenciando o fim do esporte como conhecemos hoje. Pra mim é isso. E, cara, eu concordo com você. Foi uma coisa que eu falei aqui em off com os meus colegas Fabiano Rampaz e Igor Meloto, que, na minha opinião, não existe muito lutador seguro no UFC, não. Tipo, eu honestamente acho que o Evloev, possivelmente o melhor peso-pena do planeta hoje, possivelmente. Ele pode estar a uma luta de ser demitido. Se ele perder para o Lerone Murphy, vocês não acham que o Evloev para o UFC é muito mais um empecilho do que uma atração? Porque o Evloev lesiona, não finaliza ninguém, não nocauteia ninguém e ganha de todo mundo. É um saco ter esse cara lá. E pela direção que o UFC está tomando, eu acho que caso ele perca para o Lerone Murphy, eles vão falar assim, ó, ganho mais tirando você da conta. Da mesma forma, o Ankalaev, eu acho que o Ankalaev é muito mais um problema para o UFC do que uma solução. O cara virou campeão
E o que ele conseguiu foi enfraquecer a estrela do Poatan. Eu não tô falando que essas coisas são certas, pelo contrário, elas são extremamente erradas, mas é a direção que o evento tá tomando. Se o Ankalaev perde mais uma luta, o Ankalaev tá numa direção que a gente tem Khalil Rountree, a gente tem Jiri Prohaska, a gente tem um monte de lutador que tá querendo trocar pancada na Franca, e aí a gente tem o Ankalaev, que é um buraco negro de carisma, sejamos sinceros aqui. O UFC muito provavelmente vai querer mais se livrar desse lutador do que de manter ele por ele ser competição de alto nível. Mas isso não é um esporte. Isso não é um esporte. Tapa na cara do UFC por estar abdicando de ser esporte. É como eu disse, estamos presenciando o fim do esporte como conhecemos, e por que eu acho isso muito triste? Porque, assim, mudanças acontecem o tempo todo em regras, na evolução dos esportes, e normalmente as mudanças são para melhor, na maioria das vezes, né? Eu não sou uma pessoa conservadora, eu sou favorável, muito aberto a mudanças. Mas neste caso específico, por que eu acho isso triste? No meu caso, é uma coisa pessoal, é uma opinião pessoal. Porque o que me fez, o principal fator que me fez me apaixonar por este esporte décadas atrás, era a ideia de que estavam lá duas pessoas saindo na mão, como se não houvesse amanhã, e do jeito que elas sairiam na mão, se elas se encontrassem na rua. Então, assim, isso é uma coisa que conversa um pouco com o meu lado ancestral, com o meu lado um pouco animal, e aquilo me atrai. Quando você começa a fazer escolhas como o que o UFC está fazendo, você mata isso. Por exemplo, alguém tem dúvidas de que o John Jones, possivelmente, na opinião da grande maioria das pessoas, e acho que de todo mundo nesse podcast, só o Bárbaro tem algumas ressalvas por causa dos dopings, é o GOAT desse esporte. Venceria o Anthony Joshua numa briga dentro de uma sala? Um sai vivo só da sala. Tyson Fury ou John Jones? John Jones ou o maior campeão de jiu-jitsu do mundo? John Jones ou... O MMA traz um pouco essa aura do homem que, na vera, vence qualquer esporte. Porque ele trouxe à tona, catapultou tantas especialidades, tantas modalidades, e hoje em dia, com a evolução do esporte, não tem mais inocente, todo mundo manda muito bem qualquer coisa, que um especialista em karatê, o melhor lutador de Muay Thai do mundo, possivelmente perderia numa briga no meio da rua, que é essa coisa ancestral que eu estou falando aqui, contra o campeão do UFC daquela categoria. Com o que o UFC está fazendo hoje, isso começa a deixar de ser verdade. É isso. Começa a deixar de ser verdade. Como que você pode dizer que o melhor peso-pena do mundo é o Volkanovski, ou o Diego Lopes, ou o Jean Silva, se o Evloev não lutar nunca mais no UFC? Fica doente, quebra um osso, fica fora da luta, o UFC demite. Como que você pode dizer que o Joshua Van é o melhor lutador do mundo, ou o Pantoja, se o Mokaev não foi testado? Como você pode dizer isso? Uma pena. Desculpa ter me alongado muito aqui no tapete de speeder do Barbie. E antes de passar para o meu, quero te ouvir, Meloto, sobre essa polêmica. Sim, para mim as duas coisas precisam caminhar juntas, tanto o esporte quanto o entretenimento. E aí o problema começa quando a gente acredita que só um lado que importa. Porque se fosse só esporte, a audiência vai cair, o crescimento do esporte vai diminuir, vai ter menos dinheiro envolvido, enfim, uma série de coisas que vão acontecer que vai acabar morrendo, vai ficar um pouco obscuro, né? Vai voltar a ser o que era antes, talvez. Se for só entretenimento, daí acaba ranking, acaba mérito, o ranking não precisa nem existir. Olha o que vai acontecer com muitas das lutadoras femininas, né? Talvez só vão botar modelos de OnlyFans, né? Vai ser uma coisa só para entretenimento mesmo, né? Vai ter furada de fila a todo momento, vão botar um monte de influência, enfim, vai virar uma merda o esporte, né? E aí vem o ponto, que eu acho que, né, o MMA precisa desse equilíbrio. E o que aconteceu com o Malhadinho, para mim, foi algo que não houve equilíbrio.
A balança foi pro lado do entretenimento. E esse entretenimento é discutível, que o Barbie mesmo colocou o ponto dele aí. O que é entretenimento, na verdade, né? É a competição ou é o show ali, a pancadaria apenas? Então isso também é discutível. Então é isso. Eu lamento muito também essa decisão, acho que o UFC errou nessa e temo pelo futuro do esporte, porque agora eles criaram um precedente aí bem diferente do que vinha acontecendo. Vivemos para crer. Não, pera um pouquinho, conclusão. Meloto falou. Eu acho que num médio, longo prazo a gente vai colher os frutos já dessa decisão que o UFC está tomando. Inclusive, potencialmente, abrindo oportunidade para um concorrente fazer a coisa como pelo menos nós três gostaríamos. Agora, algo me diz que o UFC está sendo visionário aí num sentido de mercado. Acho que isso daí, enfim, eu não acho que eles tomam essas decisões sem base de dados. Por isso que eu tô um pouco chateado mesmo, porque eu tô achando que isso é um caminho sem volta. O meu tapinha de despedida é um tapa na cara de mim mesmo. Eu não poderia deixar de me esbofetear. E não, aqui tem café no bule. Aqui eu não vou, não é porque faz 2 semanas só que eu vou fingir que eu não falei, porque na última sessão de 3 tapinhas, o que eu hypei o Lock Dog e o que eu hypei o Malhadinho, bati de frente aqui com o Barbie, bati de frente aqui com o Meloto, fiz promessas, fiz juras, fiz ameaças, em menos de 4 dias, um é espancado em 1 round e meio, porque ainda é um retardado que luta, que entra pra lutar com o braço quebrado, e o outro é demitido do evento. Cara, eu juro que eu fiquei com vontade de gravar um vídeo de pedido de desculpas, de atestado de péssima previsão e publicar nesse canal aqui antecipadamente, mas me segurei até o tapinha de despedida tapa na minha cara. De verdade, ainda acho o Lock Dog uma promessa e me decepcionou, mas eu não jogo a toalha para ele. Eu acho ele um lutador diferente e acho que o Malhadinho chegaria bem nos meio pesados, mas contra fatos não há argumentos. O Lock Dog levou um atraso, um passeio do Mauro Bautista, e o Malhadinho nem na tá. Com ou sem razão, não vem um caso, não, nesse caso não tá lá. Previ errado. Cravei que ia ser campeão e cadê? Não tá e não volta mais, pela idade que tem. Muito louco, né, a história do Malhadinho. Enfim, errei, Errou! mas vamos ver o que acontece nos próximos capítulos dessa novela chamada MMA que amamos tanto. Como vocês bem sabem, quinta que vem, afinal de contas haverá evento no próximo sábado, então quinta que vem estaremos aqui. Um grande beijo a todos e a todas. Presta, filhas!